Muito bom. Acho que a gente podia começar. Qual que é a ordem que tá aí, Mari? Tá, o trabalho da Graziela primeiro, é a certificação e legitimidade das empresas sociais em seu ecossistema. Eu vou Pronto, abrir vamos aqui lá. então o vídeo dela, viu? Só um momentinho, gente, peraí. Só comentando, Mari, já que dos outros dois trabalhos passariam obrigatoriamente o vídeo, pode seguir, de repente, botando o vídeo do meu também, daí padroniza, fica fácil, que esse meu tá com o tempo direitinho, tudo também, então, indiferente, tá? Beleza, eu só tô esperando aqui que eu vou ter que reproduzir o vídeo. E aí eu vou ter que compartilhar aqui rapidinho. Vocês estão vendo a tela? Agora Sim. sim, Mari. Sim, agora sim. Pronto, eu vou colocar aqui e aí eu vou tentar colocar em tela cheia. Só um momentinho. Aqui é que eu não consigo mexer aqui enquanto vocês estão do lado. Eu não sei como é que eu faço para tirar essa. Ah, tá aqui. Pronto. Eu vou começar agora, tá? Junto com a professora Andréa Paula Segato, eu vou estar apresentando para vocês o nosso trabalho intitulado Certificação e a Legitimidade das Empresas Sociais em seu Ecossistema. Para começar, a gente, na introdução, a gente aborda um pouquinho sobre as empresas sociais, que são aqueles negócios focados na resolução de problemas socioambientais, enquanto exercem atividades comerciais para sustentar suas operações. E elas enfrentam o desafio de equilibrar a viabilidade financeira e a entrega de valor socioambiental e a legitimidade perante os diversos stakeholders. Além disso, a gente também aborda um pouquinho da teoria institucional e teoria organizacional, que tratam das lógicas institucionais múltiplas que essas organizações apresentam, como no caso a entrega de valor socioambiental concomitantemente com o desenvolvimento de atividades comerciais. Então, eles têm a lógica comercial orientada ao lucro e a lógica do valor socioambiental no seu cerne. Além disso, a gente também aborda alguns processos organizacionais, como acreditação e certificação, como instrumentos para equilibrar as lógicas institucionais múltiplas e assim assegurar a legitimidade. Bom, o objetivo desse trabalho, né, busco analisar como a acreditação e certificações podem contribuir para a legitimação das empresas sociais em seu ecossistema, com a seguinte pergunta de pesquisa: como os sistemas de acreditação, por meio dos processos de certificação, podem contribuir para a legitimação das empresas sociais no seu ecossistema? E a justificativa é de que muitas pesquisas abordam as tensões enfrentadas por empresas sociais, porém, poucas focam na dinâmica da legitimidade e da certificação no desenvolvimento dessas organizações. Um pouquinho do referencial teórico, né? A legitimidade, segundo Suchman, em 1995, ela apresenta três dimensões: regulatório, pragmática, que é o grau de conformidade de uma organização com as leis, os regulamentos formulados pelo governo e pela indústria, e a legitimidade normativa ou moral, ou seja, o grau de consistência entre o comportamento da organização, seus princípios, seus valores, sua ética e os seus costumes, e a terceira dimensão de Suchman, né, a legitimidade cognitiva, que abrange a aceitação pública e o reconhecimento da organização, ou seja, como que a sociedade, as comunidades percebem essa organização.
Já em 2017, né, os autores Sudab, Beitnik e Hack, eles apresentam, eles expandem um pouco esse entendimento da legitimidade de Suchman para a legitimidade como propriedade, ou seja, a legitimidade ela é teorizada como uma coisa, uma propriedade, um recurso. E também apresenta a dimensão da legitimidade como um processo interativo, como um produto da interação entre múltiplos atores, tipicamente organizações, mas num nível macro de análise, no campo organizacional. E a legitimidade como percepção muito alinhada aí com a legitimidade cognitiva de Suchman, né, como uma forma de sociocognição ou avaliação social a partir da percepção cruzada do processo cognitivo. Outro aspecto importante que vale ressaltar no referencial teórico são os pilares do ecossistema das empresas sociais. Então, as empresas sociais elas possuem 4 pilares: capacidade de auto-organização, engajamento da sociedade civil e as redes de mecanismo de apoio mútuo da qual ela faz parte. O segundo pilar do ecossistema das empresas sociais, visibilidade e reconhecimento, que inclui o reconhecimento político e jurídico dessas organizações, além das marcas privadas, como selos e certificações, e o autorreconhecimento, como que essas organizações se autorreconhecem. Aí no terceiro pilar estão os recursos, né? Predominantemente os recursos financeiros, como eles são organizados, ou seja, os recursos financeiros para estabelecimento e consolidação da empresa, recursos que viabilizam a geração de receitas, os recursos reembolsáveis e os benefícios fiscais que elas possuem. E o quarto pilar é a pesquisa, educação e habilidades. Então, aqui a gente tem toda a parte de educação empreendedora, pesquisa e todo o desenvolvimento dessas habilidades sociocognitivas dos indivíduos dentro dessas organizações. Aí, a partir daí, a gente tem as proposições de pesquisa, tá? Então, a gente propõe, né, apresenta aí as proposições, segundo o Suchman, se a certificação dentro do ecossistema das empresas sociais pode gerar a legitimidade regulatória, normativa e cognitiva. Então, como que seria essa legitimidade regulatória? Ou seja, de uma forma mais pragmática, segundo Suchman, seria o reconhecimento legal e político, ou seja, o reconhecimento jurídico dessa organização. Também tem a questão do autorreconhecimento, já alinhado aí com a legitimidade normativa, que reflete a moral, os aspectos éticos, os valores sociais e os costumes dessas organizações, incluindo autorreconhecimento, redes e mecanismos de apoio mútuo, engajamento da sociedade civil. Na parte cognitiva, a gente tem a aceitação pública, o reconhecimento dessa organização. E quais elementos dentro do ecossistema refletem essa legitimidade cognitiva? Como no caso, o reconhecimento privado, o engajamento da sociedade civil e o autorreconhecimento. Já a legitimidade, conforme o Sudab, Beitnik e Hack, no ecossistema das empresas sociais também gera algumas proposições de pesquisa. São a certificação pode levar a legitimidade como propriedade, como uma capacidade ou como uma percepção. Então, aí, como uma propriedade, ela seria uma capacidade ou recurso que a empresa tem, como, por exemplo, por meio da sua capacidade de auto-organização, dos recursos financeiros, lá constante no terceiro pilar do ecossistema, o processo interativo, né? As redes e os mecanismos de apoio mútuo, que essa empresa faz parte, a pesquisa e educação, reconhecimento privado, autorreconhecimento, engajamento da sociedade civil. Então, aqui a gente tem alguns elementos conforme os 4 pilares do ecossistema das empresas sociais, formando aí as 6 proposições de pesquisas que a gente elabora nesse trabalho. Então, aqui para finalizar, né, as considerações finais, a pesquisa se baseou aí na teoria institucional, legitimidade, acreditação e certificação das empresas sociais e procurou demonstrar possíveis contribuições apontadas na literatura e ainda não exploradas. E, a partir daí, desenvolver um modelo teórico explicatório. E a limitação desse estudo é que esse estudo se baseou na literatura estrangeira. Então, uma sugestão seria desenvolver o mesmo estudo em contextos de países emergentes. Com referências bibliográficas e muito obrigada. Então, podemos iniciar a discussão. Acho que podia tirar, né, para a exibição, para a gente poder se ver.
Muito bom. Parabéns, Graziela, pelo trabalho. É seu Obrigada. doutorado? Perdão? É seu doutorado? Sim, sim, é meu trabalho de doutorado. E é a primeira fase aí, tô entendendo. Sim, 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 é a É, parte teórica. legal, hein? Achei bem interessante porque você tentou fazer um aproveitamento dessas duas teorias para daí criar um modelo que estou entendendo que você vai aplicar, não é isso? É, na verdade, estamos propondo um modelo ainda, né? A intenção é poder aplicar isso no futuro, no final do meu doutorado. Tá bom. Muito legal, assim, eu acho que esse é uma das tarefas aí do doutorado, né? A gente poder fazer essa contribuição mais teórica, acho que você já está cumprindo Espero, né? A gente tenta, né, é, professora essa Luciana? essa árdua tarefa que não é fácil, né? E eu acho que sempre começa entendendo são dois trabalhos aí, né? Assim, o que o mundo Sim, real está precisando, né, de isso. respostas e o que a literatura já respondeu, né? Então, achei bacana, né, que você foi olhar quem foi trabalhando esse olhar da legitimidade. O que eu tenho de pergunta para você é assim, quando vocês construíram esse problema, né, que é o problema da legitimidade, você colocou, né, acreditação e certificação. Eu queria que você me contasse um pouco melhor, assim, que problema é esse efetivamente? Ou seja, onde está esse problema que vocês identificaram? É um problema que as empresas, onde é isso? Elas não conseguem captar recursos porque não são legitimadas? Ou não vendem seus produtos para o público porque não. Então, onde está o problema? É isso que eu queria entender. Para mim não ficou tão claro. Uhum. O problema, o cerne aí da empresa social é o hibridismo, né? A lógica comercial e a lógica de valor social. Então, as empresas sociais, elas sofrem um sério problema de reconhecimento enquanto organizações. Por exemplo, eu falo que a grande dor das empresas sociais é justamente o reconhecimento. Aqui no Brasil, como a gente não tem uma legislação específica para esse tipo de organização, e essas organizações elas realmente transitam entre sem fins lucrativos e com fins lucrativos, e por isso vem toda essa característica híbrida dela, elas encontram uma séria dificuldade, porque muitas pessoas olham para elas e falam: olha, vocês são uma ONG ou uma OSC, uma organização de sociedade civil. Não, mas vocês são orientadas ao lucro, vocês estão fazendo responsabilidade social corporativa. E o grande desafio delas é justamente nessa parte de captação de recurso. Por exemplo, ao investidor, se ele olha para aquele negócio e vê que é uma OSC, uma sem fins lucrativos, ele fala: tá, mas eu corro um risco muito grande de investir em você, então você quer uma doação. Um banco vai olhar e vai falar, um banco tradicional, né? Vai olhar e vai falar: tá, mas se vocês são uma OSC, se eles reconhecerem, por algum motivo eles entenderem que é uma organização sem fins lucrativos, uma mera organização de sociedade civil, mas assim, eu falo mera no sentido, falar: olha, a gente entrega valor social, o nosso foco é o valor social, o banco também pode olhar para essa empresa e falar: olha, eu corro um risco muito grande, essa empresa pode ter um problema de crédito. Certamente os investidores a aquisição de recursos, principalmente financeiros, pode ser um desafio. Agora, também, se a empresa for uma organização sem fins lucrativos, e vamos supor, ela depender só da prefeitura, de doação, também pode ser um problema de recursos. E eu me baseei no modelo europeu do Borg-Zaga no ecossistema. Inclusive, os conceitos predominantes no meu trabalho são da literatura europeia. E na Europa já tem legislação, o ecossistema dessas organizações, eles são mais definidos. Tanto é que os 4 pilares é de acordo com o modelo europeu. E lá na Europa, o que acontece? As empresas, elas se beneficiam até de isenção de impostos. Então, existe um benefício fiscal para essas organizações, porque o governo lá, eles entendem que elas são uma operadora de economia social. O que isso significa? Elas prestam um serviço para o governo. Então, é como se o governo terceirizasse essa prestação de serviços. Ela entra no vácuo do governo, né? Um vácuo.
estatal. Exatamente, é por isso que tem essa dor. Algumas pessoas falam, inclusive algumas empresas sociais que eu visitei aqui no Brasil, eles até, eu estudo empresas sociais desde o meu mestrado, tá? Então, eu já conversei com algumas organizações que se enquadram como empresas sociais e eles têm essa questão até com o lucro, com a aquisição de lucros. Eles falam, mas para o nosso coração é social, então o lucro, a gente não pode ter tanto lucro, entendeu? Até para essas próprias empresas se auto-reconhecerem enquanto organizações, pelo benefício que elas estão entregando à sociedade como um todo, não só ao mercado, mas à sociedade como um todo. Então, mas aonde que entra essa questão da acreditação e da certificação? Essa parte que eu não entendi. Porque uma coisa é regulatório, né? Você está lá na lei e, por exemplo, no MOCIP, você tem que ter um estatuto. Sim, Aí já te caracteriza como MOCIP, mas ou fundação também tem lá uma sim, regrinha. sim, sim. São os Mas, enquadramentos jurídicos que a gente tem aqui no Brasil para essas organizações. mas o Como a que... gente não... Oi, Hum. perdão, pode continuar, É que Luciana. eu queria entender quando você coloca lá como uma questão introdutória a acreditação e a certificação. Onde entra isso, entendeu? O que exatamente você está querendo dizer com acreditação e certificação? É alguma certificação para dizer que ela... O que é? É essa parte que eu não entendi. Seria justamente para falar, isso é uma empresa social, isso se Mas enquadra no aí não, negócio. aí não seria... Porque, ó, vou te falar o que eu entendo, tá? De Aham. Não, tudo certificação e bem. acreditação. Quando a gente fala em certificação, eu vou pensar em ISO, eu vou Sim, pensar em um orgânico, né? Uma acreditação, eu vou pensar numa SSB, fazendo uma acreditação para as escolas, sim. entendeu? Então, eu acho que esse conceito no seu trabalho precisa estar um pouco mais definido, porque aí a gente talvez comece a não entender muito bem se você está falando de ambiente regulatório, portanto, regulações do Estado, né, e definições Uhum, regulatórias normativas do Estado, ou instrumentos privados de terceiros, porque é isso, acreditação é isso, uhum, a terceira parte que vai uhum. dizer que determinadas regras estão sendo cumpridas, né? E a gente Isso faz, mesmo. por exemplo, para acreditar que uma escola de business está atingindo determinados medidas, né? Para Tem determinados requisitos. né? Então, assim, são os compliances, como a ISO faz. Então, eu Isso. vejo que são duas coisas diferentes. E acho que isso seria importante você. Que problema que você quer definir, onde você quer atacar? Porque, assim, a acreditação ela é um sistema como um todo. Por exemplo, a ISO ela é uma acreditação. E dentro desse sistema ISO, eu sei porque eu já trabalhei com auditoria de qualidade total há muito tempo atrás. A gente tem o sistema de acreditação. E dentro do sistema de acreditação, a gente tem os diferentes tipos de certificação. E Uhum. aí, o que acontece? Na Ásia, por exemplo, onde já tem algumas empresas sociais que também não têm legislação própria, a Sim. certificação, os sistemas de acreditação e certificação acabam sendo instrumentos de legitimidade. Uhum. Por exemplo, me dá um exemplo de uma acreditação nessa linha. A Social Enterprise Mark. Mas a gente não tem isso no Brasil, tem? Não, não, no Brasil não tem. Por exemplo, na Ásia, eles adotam o modelo europeu, que é o britânico, que é o Social Enterprise Mark. Entendeu? Entendi. Justamente para cumprir essa lacuna. Só que aqui no Brasil, a nossa realidade é um pouco diferente, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então, como seria esse sistema? A gente estaria olhando para quê? Seriam para os pilares ou seriam para algumas outras características das empresas sociais? Então, essa é a minha lacuna, entendeu? É aí que eu iria atuar. Deu para entender? Ficou claro, Luciana? É que assim, no trabalho, ele já está um pouco reduzido, porque para 16 páginas aqui no evento. Então, às vezes, talvez realmente não tenha ficado muito claro essa questão da certificação e acreditação. É que na tua fala ainda falou muito da regulação, então só eu acho que é importante deixar essas diferenças bem, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é a terceira parte, Sim, sim. Certamente. A regulação, ela é
um aspecto de legitimidade, tá? Tanto é que se você voltar lá no meu slide, lá, deixa eu abrir aqui para vocês, o regulatório, ele é uma dimensão de legitimidade. E, além disso, a gente tem o quê? A normativa e a cognitiva, que é a percepção. Então, a certificação, ela também afeta, ela também trabalha essa parte de sociocognição, que é a Perfeito, terceira não, acho que tá dimensão, tanto ótimo. do Suchman quanto do Weitnick, que daí dá mais essa visão ampla e a perspectiva de ecossistema, Legal. ou seja, como ela se legitima perante todos os stakeholders. Obrigada, Graziela. A gente tem que passar para o próximo, Ai, que a joia! está puxando a nossa orelha. Depois, Fernando, se você tiver perguntas, eu vi que a Valesca entrou aí também, mas parabéns. Comentamos no final. Então, bora lá. Acho que o Fernando tem que apresentar, né? Vou colocar a apresentação do Fernando, que ele pediu para eu reproduzir o vídeo também. Mas só enquanto eu vou falando, eu achei bem interessante o trabalho da Graziella, né? Nesse sentido. Eu entendi que as perguntas que a senhora fez foi mais para instigar ela no sentido de ela ter que colocar no trabalho, né? Mas eu acredito que ela já entendeu mais ou menos o que ela tem que colocar lá, mas só de forma mais clara, né? Uhum. Para deixar mais claro o problema. Isso. É uma parte importante do artigo, né, Grazi? Você sabe que essas coisas é a parte vendedora aí, né? Onde a gente deixa de fato, né? Deixa bem claro aí o que a gente quer propor, né? Ainda mais quando você quer Sim, propor. sim. Eu agradeço muito a reflexão, professora. É isso. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Pronto. Professora, Sim, meu amor. o vídeo dele tá com 9h20. A senhora quer que eu deixe os 9h20 ou que eu pare nos 8 minutos? Então, vamos embora. Vamos Deixa ele só. integralmente, sem problemas. Vamos lá. Olá, eu sou o Fernando Eduardo Kirschbaumer. Vou apresentar esse artigo feito em conjunto com a Gabriela Moraes, com a Daniela Nunes dos Santos e com o Brauer Brian Coy, cujo título é A Inércia das Universidades nas Políticas de ESG, superando barreiras e promovendo práticas sustentáveis no Sul Global. Como introdução, nós temos várias demandas mundiais pelo ESG. 28% das universidades do Sul Global implementaram políticas ESG efetivas, isso são dados da ONU. Quando a gente vai para empresas em geral, né, saindo desse meio universitário, apenas 20% das empresas tiveram essas políticas ESG efetivas. E aí a gente também consegue enxergar algumas situações que demonstram uma discrepância entre o discurso corporativo e a prática efetiva de ESG. E por isso esse artigo propõe analisar uma inércia das instituições de ensino frente à agenda ESG. E a gente fala em inércia porque, assim, 28% é muito baixo e deveria, de alguma forma, ter ênfase para que esse processo pudesse chegar até a sociedade de uma forma diferente. A metodologia desse trabalho, o estudo ele é parte de uma pesquisa ampla sobre gestão estratégica das universidades, focadas no papel das IES na sustentabilidade social e no futuro do trabalho. Nós temos uma abordagem qualitativa com 42 entrevistas de reitores e diretores universitários que ocorreram agora em 2023. Como base teórica para esse artigo, nós trabalhamos a Transformative Innovation Policy, e o método de condução da pesquisa foi indutivo, né, ideal para fenômenos sociais complexos e de alto grau de ambiguidade. No processo de coleta de dados, nós buscamos entrevistar reitores, ex-reitores, né, e diretores que estiveram em atuação nos últimos 3 anos, que atuam com pesquisa, ensino e extensão e que têm um reconhecimento acadêmico e experiência comprovado. O recrutamento começou pelas redes sociais dos autores do artigo, né, as redes profissionais, aí no caso, e seguiu também o método do Snowball,
E aí nós fizemos vários contatos via e-mail e por redes sociais. Nós tivemos uma taxa de adesão de 91%, que foi bastante alta. Dos 46 convidados, 42 participaram das entrevistas. A duração média foi de 60 minutos por entrevistas, foram gravadas, transcritas, usamos pseudônimos para garantir o anonimato. Tivemos uma diversidade de gênero, embora não seja balanceado, mas dentro do contexto do que é apresentado no mercado, 32 homens e 10 mulheres. Principais questões que foram exploradas dentro desse contexto foram os fatores futuros, né, os desafios das IES, a gestão estratégica, as políticas de ESG e todo um processo daí da saturação teórica desses itens. Nas etapas de análise de dados, então a nossa transcrição completa gerou 630 páginas, toda uma lógica de codificação e categorização foi utilizada, uma aplicação toda de um arcabouço das Transformative Innovation Policies para todo esse contexto e que permitiram toda uma interpretação e síntese dos dados. Nós tivemos um foco nas percepções pessoais sobre o futuro das universidades e não em posicionamentos institucionais. E aí, como desafios e perspectivas, nós tivemos identificação de alguns padrões aí que sugerem caminhos para inovação e sustentabilidade nas instituições de ensino superior. A imagem demonstra o que a gente tentou, de alguma forma, trazer com o contexto do artigo, né? Buscando identificar barreiras, buscando analisar como é que as Transformative Innovation Policies estão presentes nesse processo e podem, de alguma forma, modificar, né, todos esses efeitos que estão ocorrendo no sul global, porque a gente tem uma inércia, né, uma baixa efetividade, a gente precisa modificar esse caminho. Nas categorias que surgiram a partir da análise dos dados e uma discussão, nós temos então essa barreira à implementação de ESG. As barreiras no microambiente envolvem cultura organizacional, resistência à mudança, falta de liderança voltada para a sustentabilidade, recursos insuficientes e também a ausência de capacitação. No macroambiente, nós identificamos aí as barreiras que envolvem as pressões socioeconômicas, as políticas nacionais de educação, contextos regulatórios e ainda as influências globais na educação. Quando vamos para a lógica da aplicação da Transformative Innovation Policy como meio para a promoção de práticas sustentáveis, nós temos ali o papel das universidades realmente nas transições sociais, e aí nisso vem a ideia de laboratórios de inovação sustentável, adaptabilidade regional. Temos o papel também como apoio teórico para a transformação sustentável, e aí surge governança multinível e transparente, e a interdependência e as parcerias. Como desafios, a rigidez e o tempo de resposta, a governança que é muito complexa e a falta de transparência. Vejam que todos esses itens nós amparamos com falas dos entrevistados, além de uma integração que é obrigatória e uma ideia toda onde a extensão ela está muito ligada à discussão de ODS dentro das universidades, mas não deveria ser somente nesse ponto. E aí a gente chega até a inércia propriamente dita das IES no Brasil e no sul global, onde há uma resistência pelas IES na adoção de práticas ESG, tem uma lacuna toda de ação dentro desse processo, e há esforços, né, para reciclagem, para energias renováveis, mas muitos desses projetos eles são executados de forma isolada, e se não tem uma integração com a cultura e com aquilo que é levado para a comunidade posteriormente. E aí há muitos desafios locais dentro desse processo. A governança é muito complexa e estática, e aí carece de uma flexibilidade, uma transparência maior. Tem uma dependência de financiamento público para todo o processo da educação, e às vezes não só o financiamento, mas as políticas de uma forma geral. Por isso, uma insegurança com as mudanças políticas acaba vindo muito forte dentro desse contexto, e uma cultura institucional que também é resistente. Além disso, falta capacitação dentro das IES para o ESG, e há uma inércia na cultura de sustentabilidade.
E aí nós demonstramos esses elementos como motivadores para a inércia, trazendo, né, algumas justificativas desse processo. E como considerações finais, o que nós temos é que as barreiras, elas envolvem limitações financeiras, infraestrutura inadequada, resistência cultural e falta de expertise, né, e da capacitação também, e que os principais desafios institucionais envolvem necessidade de governança participativa e transparente e um alinhamento com políticas nacionais e influências globais para a sustentabilidade. A Transformative Innovation Policy, ela traz um marco teórico adaptável para a integração do ESG e da sustentabilidade, e vai permitir também que as universidades promovam práticas inovadoras e sustentáveis, mas alguns investimentos são necessários, tanto para infraestrutura quanto para capacitação de liderança, além do foco em soluções criativas, né, culturalmente adaptadas e específicas aí para contexto de sul global. E ainda nós temos a importância do sul global, que precisa ser reforçada dentro disso, além de que a gente destaca a fala ali, né, da Jéssica dentro disso, uma das entrevistadas, que fala que as universidades muitas vezes ficam por último no processo, parecem estar sempre um passo atrás, e isso reflete o desafio contínuo que deve ser considerado pelas IES. As nossas referências para o fechamento de todo esse processo, e eu agradeço aqui a atenção de todos vocês. Pronto, pessoal. Vamos começar a discussão. Muito bom, parabéns, Fernando. Me conta um pouquinho, você está fazendo doutorado lá na Positiva, é isso? Pós-doutorado. Ah, é o Pós-doutorado, teu pós-doutorado, que legal. isso, Ah, eu fechei o doutorado lá em 2022 e daí logo em seguida, em 2023, daí eu iniciei o processo de pós-doutoramento, né? E aí a gente segue com um grupo de pesquisa que está fazendo uma atuação um pouco maior, né, no contexto desse trabalho. A gente foi atrás de entrevistar esses reitores, ex-reitores, diretores acadêmicos, né? O legal é que a gente está com a fatia acadêmica dentro desse processo das universidades para tirar as visões de um processo para futuro das universidades de uma forma geral, né? eu fiquei curiosa com relação a essa, quando você fala IES, você conseguiu Uhum. capturar de todas as áreas, engenharia, Nós tivemos IES de grande porte dentro da lógica dos 9 grupos é, grandes que fazem parte, inclusive de EAD, tudo, tem alguns representantes dali. Nós temos instituições públicas e privadas sim. de porte menor e de porte extremamente grande, né? Então, assim, está Aí são bem variado. Aí tinha então tem federais, tem estaduais, está lá descrito, né? Exatamente, exatamente. E isso foi muito legal, assim, porque temos percepções um pouco diferentes em alguns aspectos, mas que acabam sendo convergentes É, porque no, você no, conseguiu no- fazer no teu corpus essas diferenças? O que que é uma visão de uma federal que deve ser bem diferente de uma privada, né, para esse aspecto? Que você fala em Então, lentidão, eu acho que a lentidão talvez seja um pouco maior para uma federal do que para uma privada, não é isso? Ou então, talvez não. E aí é o processo do que a gente fez já de uma série de leituras e conseguiu trazer para dentro já inicialmente desse material, né? É, São situações assim, por um lado, você tem uma lentidão nas públicas pela questão de burocracia, esse processo todo. Por outro lado, você tem uma lentidão nas particulares, porque assim, não é o foco delas. não é cultural, né? Inclusive ontem eu apresentei um outro artigo aqui no SEMEAD também, que ele fala de uma competição predatória. E aí, quando a gente faz a junção de todos esses elementos, né, aquele recorte com esse recorte, você compreende um pouco mais também
de como é que isso vem acontecendo. Porque quando você tem lá naquele outro material a lógica de você chegar às propagandas que dizem que você vai pagar menos do que uma passagem de ônibus por dia para ter uma graduação, você consegue compreender um pouco melhor ainda o universo que vem aqui para dentro desse material do porquê que há uma inércia no final das contas, né? Isso Então, não é assim, tipo, relevante, né, no fim do dia, né? Na hora que você pega esse orçamento, tem outras coisas, né, que você precisa. não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Tá? Esses elementos são deixados de lado. E os recortes de fala que a gente consegue trazer para dentro, eles deixam muito claro isso, assim. É, e aí tem algumas coisas preocupantes dentro de algumas falas que a gente acaba daí. Depois que eu enviei para o SEMEAD, eu consegui fazer mais aproveitamentos ainda de algumas situações para aprofundar, porque daí eu já estou com também uma revisão que veio do processo e dos avaliadores do próprio SEMEAD e tudo mais para poder jogar pro direcionamento do journal todo esse material. Mas vem aquelas situações assim, você coloca uma pergunta muito clara sobre ESG, e aí as respostas que vêm são, a gente trabalha com extensão, ou esses processos, não, a gente fez um processo de energia fotovoltaica no campus, ou seja, você não tem o ESG, você simplesmente tapa algum buraquinho com alguma coisa, mas você não tem um planejamento, um programa, uma situação toda para isso, né? E aí me vem uma segunda pergunta, se eu queria saber se entrou no teu questionário, se por acaso existe uma mensuração de impacto, se eles já fazem isso. Entrou no teu questionário isso? No teu Não entrou conversa com ele? porque justamente a pesquisa foi pelo método indutivo, né? Então, o que que acontece? Eram perguntas abertas, tem um foco de algo específico. Eu perguntava especificamente assim, quais são as políticas e como é que vem sendo o processo todo em relação a ESG. Dependendo da resposta, a gente fomentava algumas coisas a mais para ter, né, todo um corpus dentro dessa condição, mas a gente não trazia nenhum tipo de direcionamento naquele momento. Sim. Tanto que, veja, eu só Esse não usei apareceu. Esse é, não apareceu. eu só usei o processo da própria teoria que acaba vindo nesse artigo, que é a Transformative Innovation Policy, para explicar algumas das coisas que surgiram a partir dessas falas. Não veio naquele modelo tradicional de eu usar a teoria para investigar Dedutivo, o campo, né? organizou os Então, dados. E está super bem explicado, viu? Achei muito legal. Eu trabalho também com qualitativo, eu gosto muito do modelo do APA, da Association, não sei se você já viu aquele JARS, né? Que é o Journal, aham. bem legal. E acho que você seguiu super bem, que você fala de recrutamento. Então, gostei bastante, achei que está super bacana. Então, super boa sorte aí no seu trabalho. Não sei se alguém queria comentar também. Para falar da coincidência, porque quando eu comecei a ler o trabalho do Fernando, eu até me surpreendi, porque no final da introdução ele fala de políticas de inovação transformadora, né? E aí eu fiquei assim, nossa, eu não tinha entendido desde o início que era parte e seria parte do problema ou uma grande parte do trabalho. E eu trabalho com políticas de inovação transformadora hoje em dia, né? Eu estou fazendo minha dissertação justamente sobre políticas de inovação transformadora em cidades pequenas. Do sul global, inclusive, né? Que tem essa Aí, coincidência. ó. E aí, eu gostei do trabalho, realmente as políticas de nação transformadora são muito adequadas quando você quer se falar de grandes desafios, né? Que é justamente o que a ESG fala. O que eu senti falta no trabalho foi só de deixar mais claro na introdução, né? Assim, que que seria que esse modelo teórico seria uma grande parte do trabalho, assim, mas eu entendi agora do falando que era por conta da questão do método, né? Que é como se Aham. pegasse ele depois de ter ido para o campo para poder explicar algumas coisas. Eu achei bem interessante. É, Um processo que acaba invertendo a lógica, né? E até que favorece pela condição que a gente tem lá de ser um grupo de pesquisa mais amplo, né? Embora eu falo mais amplo, mas nós somos em 7 pessoas no grupo, né? Mas é amplo no sentido do que a gente está produzindo, né?
que são vários artigos dentro do processo. Então, quando a gente fez pelo método indutivo inicialmente, a gente está fazendo aquele arrastão de dados que, assim, não tem um direcionamento, não tem uma condição dizendo assim, eu fui atrás disso aqui. E agora isso aumenta o trabalho da codificação e de toda essa interpretação. Por isso que nem sempre se usa esse tipo de método quando você está fazendo uma dissertação ou uma tese, às vezes até mesmo, porque a tese também as pessoas andam muito sozinhas no processo todo de coleta e interpretação dos dados, né? Mas daí a gente acaba tendo a possibilidade agora de fazer as inferências necessárias dentro desse processo todo, né? Foi quase uma grounded theory, né? Que você fez. Você Isso aproxima bastante do processo. Inclusive, tem artigo que a gente está usando também a Grounded daí para poder fazer o processo todo, né? Então, você acaba tendo uma possibilidade maior daí para as interpretações, né? E Uhum. isso para mim também, assim, porque eu ouvia falar do método indutivo, eu tinha, assim, algum contato, mas só quando eu iniciei o processo do pós-doutorado mesmo é que eu fui compreender o tamanho da dificuldade para algumas coisas, mas a infinidade de possibilidades que você acaba tendo com o método também. Isso é uma coisa muito legal, assim, porque às vezes você faz uma coleta já dedutiva com todo o processo, e aí depois assim, poxa, mas e agora? Agora, se eu tentar torturar esses dados de alguma maneira, né, eu posso fugir da proposta de como eles foram coletados. E aí eu não Uhum. posso fazer, né? Então, Uhum. putz, eu sei que a informação tá lá, mas se eu tentar forçar essa interpretação, eu automaticamente invalidei os meus dados, né? Então, isso é bem complicado, às vezes, no processo dedutivo. Mas, tem vantagem, tem muitas vantagens, né? De usar o método. Foi interessante ler um trabalho aqui no Brasil, na minha experiência, né, de pesquisa, assim, que não é tão vasta, mas o que eu vejo são poucas pessoas trabalhando com as políticas de inovação transformadoras, mas é legal ver o método se expandindo, assim, pelo potencial dele mesmo, né? A professora Daniele, que está junto nesse artigo, ela trabalha bastante com a Transformative Innovation Policy. Aí eu já tinha tido uma situação de trabalhar um pouquinho com as TIPs naquele momento que eu tive lá durante o doutorado, algum tipo de contato com ela, né? Eu já tinha participado de algumas situações até, inclusive eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no IST, no Canadá, em 2019, que foi sobre toda a ideia das transições sociotécnicas e tudo mais. E aí agora as chips voltam para mim aí como uma possibilidade muito legal da interpretação desse processo, né? Legal. Eu queria falar mais, Muito bom. porém, a gente já está com mais disposição. Agora a gente vai apresentar o terceiro trabalho, que é da professora, né? Eu vou procurar aqui para reproduzir. É o Beyond Growth, How Scaling Clean Tech Firms, né, professora? Esse mesmo. É esse aí, do É, Matheus. é pequenininho, 5 minutos só. Uhum. Olá, boa tarde a todos os Peraí. ouvintes. Meu nome é 5 minutos compensa os que falam demais, né? Mas você te inverte a conta daí. Deixa eu ver aqui, que tá um pouquinho lento. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Matheus Noronha, eu sou doutor e pós-doutor em Estratégia e Inovação da SPM. O trabalho de hoje chama-se Beyond Growth, How Scaling Clean Tech Firms Drives Circular Economy. Eu escrevi esse trabalho em apoio e com a parceria da Fernanda Caim e Luciana Florenzo, ambas professoras doutoras também da ESPM.
Para iniciarmos o nosso trabalho, é importante compreendermos que a contextualização se desdobra em 3 momentos especiais. Temos observado que as empresas cleantech têm escalado mercados nessa área digital, principalmente pelas mudanças na indústria e pela capacidade que essas empresas têm de usar competências específicas ligadas à habilidade de inteligência artificial, internet das coisas, big data. Algumas dessas empresas, como algumas que vocês veem aqui e observam na tela, foram empresas que conseguimos entrevistar e que utilizam essas tecnologias com um propósito sustentável, como aplicação para painéis fotovoltaicos, comercialização de energia renovável, monitoramento do gasto de água. E essas empresas têm reduzido os custos, não só de terceiros, mas também de processos específicos produtivos. E aí, essa contextualização nos levou à seguinte pergunta: como as atividades de escalabilidade podem promover o desenvolvimento do modelo de negócio circular nessas empresas cleantech? Nosso objetivo é identificar como essas atividades proporcionam esse fator e também apresentar um modelo ilustrando como ocorre esse processo nas próprias empresas cleantech. Então, temos uma pergunta de pesquisa, um objetivo geral e um objetivo específico. Algumas lacunas foram diagnosticadas a partir de alguns trabalhos específicos na literatura científica, principalmente para compreender os antecedentes e como essa integração entre escalabilidade e modelo de negócio pode ocorrer. Mais do que isso, como essas estratégias digitais elas podem ter algum impacto social e ambiental. E aí a gente escolheu as cleantechs como um caso interessante para observar e preencher essas lacunas. A contribuição do trabalho reside principalmente em apresentar um modelo explicando quais são esses pontos que as próprias sugestões de pesquisas futuras ofertaram, né? Identificando não só o antecedente, mas o que esses modelos de negócio podem proporcionar. Para isso, utilizamos algumas lentes teóricas, principalmente a lente de escalabilidade das empresas, né? O rápido crescimento dessas organizações e algumas atividades que envolvem ali a questão de aquisição de ativos, financiamento, inovação e digitalização, e, por outro lado, também a economia circular no desenvolvimento de negócios, principalmente observando ali como é que é gerada a gestão de recursos como uma proposição central para que o nosso trabalho fosse desenvolvido. A metodologia do trabalho consiste numa pesquisa qualitativa de caráter descritivo, com 18 entrevistas para 12 cleantechs, algumas daquelas que vocês viram ali logo no início da nossa apresentação. Ainda assim, nós temos também como um instrumento de coleta um roteiro com perguntas de pesquisa semi-estruturadas e fazendo uma triangulação de dados secundários, utilizando relatórios, websites e as entrevistas, bem como evidências de campo e evidências científicas para cruzar o que vem e o que emerge nessas entrevistas. Para organizar esses dados, a gente fez uma categorização de pesquisas com o apoio do software MaxQDA. Alguns resultados foram obtidos, tivemos uma série de respostas sobre as empresas utilizarem tecnologias, como o caso de internet das coisas, para fazerem um monitoramento, mas não só. Essas empresas elas não podem ter só a solução, elas precisam ter competências digitais que dão base para que elas consigam desenvolver isso. Isso foi algo que emergiu nas nossas pesquisas e foi super atrativo do ponto de vista de resultados da pesquisa. Então, observamos que, como antecedente, é necessário que essas empresas tenham competências digitais baseadas em internet das coisas, baseadas em capacidade de movimentar grandes quantidades de dados, para que consigam desenvolver esses modelos de negócio e implementar soluções que às vezes vão por meios regulatórios e meios até do que existe em seu supply chain. Isso nos levou à nossa conclusão do modelo de negócio, que as competências digitais permitem as atividades de escalabilidade, reduzindo custos externos e internos às empresas e criando esses modelos circulares. Mas é importante compreender que essas empresas também, elas nascem numa característica digital. Isso nos levou a 3 proposições centrais que emergem e que devem ser complementadas com estudos futuros.
Eu gostaria de agradecer, aqui ficam as principais referências, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer aos autores que estão aqui na referência e também às nossas autoras, Fernanda Cahen e Luciana Florencio. Vamos lá. Parabenizar a professora, né? E o aluno dela. O trabalho foi desenvolvido Então, em nível vamos de lá, doutorado? contar um pouquinho a história desse trabalho. Então, o Matheus, ele fez o mestrado, o doutorado e o pós-doc. Então, esse trabalho é do pós-doc dele, né, com a Fernanda. E aí, eles me convidaram para participar aí nessa finalização do trabalho, né, para desenho do artigo. E aí, eu achei bom a gente usar também o SEMEAD como uma opção aí bacana para sempre bom, né, trazer e ouvir os comentários. Então, a ideia é justamente, ele é uma pessoa que trabalha na Eólica, né? Então, está super inserido aí nesse mundo. A Eólica é uma associação brasileira da indústria de energia eólica, né? Então, ele tem muito contato com essas empresas que são startups nessa área de energia, né? Então, acho que de ver e acompanhar tudo isso, surgiu essa ideia de entender o quanto que essa questão da escalabilidade é possível, né, dentro desse universo das startups, e também a questão da circularidade, o quanto que essas empresas conseguem fazer implementar a circularidade. Confesso para vocês que demorou para me entender. Não é simples. São dois conceitos difíceis, né? A escalabilidade. Então, são dois arcabouços teóricos complexos, né? Então, economia circular e o segundo é a escalabilidade. E é isso. Então, eu achei bacana porque ele conseguiu fazer um bom corpus, né? Então, foram 12 casos com 19 entrevistas. No fundo, o artigo é só um pedacinho desse trabalho que ele executou aí, né? Então é isso, sim. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou anotar, né? Porque provavelmente eu não vou saber responder tudo. Não tem muita dúvida, nem muita sugestão também. Só falar que é interessante, né? Ver os trabalhos que estão surgindo aqui no CMEAD, nas duas sessões que eu fui. Aqui, que eu fui assessora de sessão, e aí teve mais duas que eu fui assessora suplente, né? E todas elas tinham trabalhos falando de economia circular, cada uma em um aspecto diferente, né? E aí é legal ver que tem empresas que adotam isso no meio do caminho e tem algumas que já nascem com isso, né? Aí até também um pouco do trabalho da Graziella, que fala de hibridismo e ambidestria, que é ver que é como se as empresas que nascem com isso, elas já adotam isso como missão desde o início, né? E aí é ver como elas balanceiam isso. Eu acho interessante explorar mais isso, né? Assim, como é que elas balanceiam essas duas missões ao mesmo tempo, né? E aí que você falou, realmente é complicado. São dois conceitos complicados e dois conceitos complicados de unir, né? Isso. Escalabilidade e circularidade. São dois conceitos que acho que até eles levam um pouco, como eu falei, isso que a Graziella viu, que é o hibridismo. E a ambidestria, né? Acho que é mais ambidestria do que hibridismo, seria isso, né? Até tem um ponto importante nisso, comentando em relação até ao que tinha sido colocado pelo trabalho da Graziella, é que tem que tomar um cuidado sempre muito grande no contexto da economia circular, é porque em alguns momentos vai surgir muita ideia da ambidestria de todo esse processo. Em outros momentos, o que a gente vai conseguir ver, e as certificações elas deixam isso muito clara, quando a gente já está falando de outras organizações comerciais. Quando você fala do terceiro setor, não é muito diferente disso, que é a questão do discurso não estar alinhado com ações, É, né? Então você pega a própria questão certificação. Pô, você olha as empresas, eu sou certificada na ISO, então eu trabalho dentro de um processo de qualidade, por exemplo, se for ISO 9000. Legal, você tá agindo com qualidade. Não, eu estou cumprindo as lacunas que a certificação me exige. No final das contas, no dia a dia, é sujeira embaixo do tapete e segue o baile, né? Então,
discurso não se alinha com ação em muitos casos dentro de... Isso é um ponto legal de pesquisa, principalmente, né? E que quando a gente vem para a economia circular, infelizmente também ocorre dentro da mesma dinâmica, né? Quando você está falando nesse processo todo de, poxa, a gente está fazendo girar dentro desse meio, a gente está pensando mais em questões sociais, principalmente, e tudo, mas assim, a que ponto? Né? Isso é um comentário importante, não num sentido, desculpa, no sentido de curiosidade de pesquisa, né? O que É, eu ia falar também do trabalho da professora era só isso, assim, não era, como eu falei, não eram dúvidas nem perguntas, nem sugestões, mas coisas que eu lembrei lendo o trabalho, né? Que eu consegui, eu li foi o último trabalho que eu li, né? E aí, quando eu li, eu lembrei dos outros que eu tinha lido antes, até o do Fernando também, porque é justamente isso que ele falou, essa questão de você só fazer uma mudança em um ponto, né? E aí isso talvez não seja tão efetivo quando se fala de ESG ou de circularidade, né? Que você precisa, na verdade, de uma mudança sistêmica, que é justamente o que uhum. a política de inovação transformadora ela sugere também, né? E aí é legal ver esse tipo de perspectiva, assim, talvez não, vamos incluir políticas de inovação transformadora no trabalho, não, mas talvez a noção de mudança transformadora seja interessante, né? Uhum. O que eu achei difícil nesse artigo é assim, a escalabilidade ela é até fácil da gente mensurar porque você consegue entender que elas cresceram rápido, né? Então ele fala muito do uso dos IoTs, então é fácil você entender essa escalabilidade. Mas um conceito para mim muito difícil, porque eu também estou trabalhando com uma outra estudante de economia circular, e é um tema que é difícil para mim tangibilizar. Então, quando você fala assim, é um retorno, né? Você tem que retornar. Mas exatamente o quanto que você está retornando, né? Que parte do processo de fato está inteiro retornando, ou só é uma parte que você retorna? Você entende? Para mim, ainda é alguma coisa que você não consegue, que eu não consigo tangibilizar. E, por exemplo, em termos de certificação, não existe. É igual a agricultura, eu trabalho com um agro, né? É igual a agricultura regenerativa. Você não consegue ainda ter. Você tem, mas ela é quase descreditada. Existe o selo de agricultura regenerativa que o pessoal ali fala, será, né? Uhum. Então, essa questão da legitimidade, porque é algo que você fala assim, é tão complexo, né? Pensa, você fala, vai retornar, mas que parte desse processo, quantos por cento desse processo? E aí, quanto mais eu leio, eu acho que a gente precisa definir melhor. Eu estou falando de reuso, eu estou falando de reciclagem, eu estou falando de. E quantos por cento do processo eu estou me referindo, entende? Então, aí eu acho que fica mais fácil da gente poder entender e até definir esses processos, sabe? Assim, de dizer o efeito, de entender a questão de gestão, né? De impacto. Então, acho que essa foi a maior dificuldade para mim nesse artigo, foi isso, assim, né? É um ponto importante que a gente sempre, bom, eu pelo menos eu sempre trago isso para a sala de aula, né? É aquela questão assim, as instituições, qual que é o principal, né, objetivo de todas as empresas, né? É a obtenção de lucro. Daí alguém vai dizer, não, mas espera aí, tem as organizações sem fins lucrativos. Daí eu Hum, volto e falo, não, mas a organização sem fim lucrativo, ela também tem por maior objetivo a obtenção de lucro, né? uhum, Daí as pessoas às vezes param, poxa, mas espera aí, como assim tem por maior objetivo a obtenção de lucro? Então, elas são sem fins lucrativos no sentido de que elas não distribuem lucros para isso, acionistas. racional. Mas, se Uhum. elas não tiverem lucro, elas param de realizar as suas ações. Então, isso é um ponto importante para a gente lembrar, para daí pensar na ideia de, poxa, eu estou fazendo um processo todo da economia circular, onde eu tenho que pensar também no aspecto econômico dentro de Econômico, tudo isso claro, aí, tem que ser né? viável. Mas com um olhar mais claro de como esse aspecto econômico ele volta
né, para aquele nicho específico da sociedade, para aquele processo todo, e sempre com as responsabilidades ambientais dentro de tudo isso aí, sempre fazendo a amarração dos pontos, né? Só que daí eu concordo plenamente com a Luciana, né? Tipo, em termos teóricos, isso é muito legal, ponto. E eu É. mensuro como? Uhum. É complexo. É bem complexo, assim, acho que se conseguir, se você, né, professora Luciana, conseguisse encontrar algo para conseguir replicar, seria ótimo, mas eu não consigo lembrar nada aqui na minha cabeça que eu consiga Estamos ajudar. nessa jornada aí. Vamos É, ver. mas eu acho que essa questão que para é um bom trabalho de tese mesmo e de pós-doutorado, né? É você conseguir encontrar esse caminho de mensurar de fato, né? E acho que no caso desse trabalho que a gente está discutindo, né, que une escalabilidade e circularidade, acho que vai acabar em algum ponto da história, nem que não seja agora, mas mais na frente, né? Essa escalabilidade vai ajudar a conseguir mensurar a circularidade de alguma forma. Até a sociedade talvez venha cobrar, né? Eu Uhum, acho que a gente vai chegar num ponto, até por questão de financiamento, né? A gente vai chegar num momento que essas agências de financiamento, que nem hoje a gente tem carbono, né? uhum. Então, ela vai ser uma medida. Eu entendo que ela um dia vai ser uma medida, né? Então, eu acho que a gente vai chegar nisso. Eu já estou vendo isso como uma preocupação em algumas pesquisas. Por exemplo, eu tenho um colega aqui que ele está estudando a ESG em grandes empresas mesmo, né? E aí ele está tentando desenvolver algum instrumento de mensuração, porque a gente vê muito, por exemplo, as empresas, bancos mesmo, né? Que, que emitem um relatório de ESG no final de cada trimestre e tal, ou final de ano, mas a gente não vê, tipo, a mensuração daquilo de fato, né? Assim, a gente vê muitas palavras, como o Fernando falou, de ver muito discurso, vê gente falando muito, mas a gente não vê de fato a diferença daquilo, né? Na verdade, isso é o resultado de não tá, a gente não está conseguindo mensurar o fenômeno. É, é isso. É, Eu vi até. e aí, pode falar, Pode falar, Luciano, desculpa. imagina. Não, eu ia até complementar, porque na verdade a gente vai entrando em condições que elas, ao longo do tempo, também elas se invalidam, né, de alguma maneira. Então, a gente, por um lado, fala em, eu tenho um potencial grande para escalabilidade que pode jogar dentro daquela economia um resultado melhor. E às vezes a gente vai olhar até para resultados ambientais, falando muito no uso de tecnologias. Então, vocês colocam ali os IoTs, a gente vai estar trabalhando muita coisa da inteligência artificial dentro desse processo todo para poder ligar com IoT e tudo mais. Mas aí eu chego em outros pontos depois que daí comprometem a lógica de sustentabilidade de novo, que nem o resfriamento que se precisa para todos esses servidores que estão trabalhando Pois com a é, ideia. Aí começa, né? Sempre a gente vai ter uma pontinha a mais, que alguma coisa não foi. Agora eu volto para a lógica da economia circular, alguma coisa não foi totalmente circular dentro do uso de algumas coisas. Sempre tem alguns pontinhos que tem fuga de alguma situação, né? mas que coisa, é verdade isso. Pessoal, pronto, a gente. O quarto trabalho que seria apresentado, o autor não apareceu, né? Que seria o Smart City, Smart Branding. Também é um trabalho interessante, que ele falava de cidades inteligentes. E aí fala do branding no caso de adoção de políticas e iniciativas sustentáveis, né? No sentido de que ajudava muito tanto em algo parecido com legitimidade, como no orgulho, né, da cidade, não só da cidade, mas enfim, as cidades, realmente, queria falar de cidades sustentáveis, né? É, mas aí, como ele não apareceu, a gente não vai apresentá-lo nem discuti-lo. Aí eu estava pensando se vocês ainda quiserem discutir algo dos outros trabalhos. O trabalho da Graziella, a gente deixou um pouquinho assim, meio que a discussão foi um pouco impedida, né, de continuar por causa do tempo, que foi o primeiro. Mas se vocês quiserem ainda discutir algo, a gente pode falar. Fique à vontade, pessoal.
Eu estou bem satisfeita, assim, achei que, né, foi curtinho, mas foi bom. É que teve uma ligação grande, na verdade, se a gente parar para pensar entre os trabalhos em si. A gente consegue fazer umas reflexões bem positivas dentro do processo, né? Ontem, até na sessão que eu estava moderando, tinham dois trabalhos bem alinhados, um mais ou menos e um que era totalmente fora da curva, assim, dentro do contexto. E aí, até assim, até no processo da sequência de discussão, ninguém queria comentar do patinho feio dentro da situação, porque não tinha um engajamento, né? Então, isso acaba sendo ruim, mas aqui a gente conseguiu fazer, né, perspassar os três trabalhos dentro de uma lógica bacana. Isso acho que legal. Hum, Não, e as teorias, né? Achei que né, a questão do uso das teorias que vocês escolheram são sensacionais, assim, então, hum. bem bacana. Muito bom. Parabenizar também os autores, né? Porque eu acho que eu tive essa sorte de participar dessa sessão aqui com trabalhos já avançados, né? Assim, dela de doutorado, Fernando de É pós-doc. verdade. Certamente, tive essa grande sorte, né, de vê-los. É, Eu, como mestranda, tô me sentindo bem é isso afortunada nesse aí. momento. É, e parabenizar, assim, que eu achei interessante dos dois trabalhos que foram estudos de caso. Vocês pegaram muitos casos, né? O Fernando conseguiu pegar 42 ex-reitores, decanos, é muito trabalho. Eu entendi depois que ele falou que tem uma equipe, né, cuidando disso. E eu falei, não, só poderia ser, porque uma pessoa só não daria conta, né? Mas eu participei de quase 42 entrevistas, acho que foram 38 que eu participei. É um trabalho realmente de muito. É um trabalho que a gente quer fazer, a gente se empolga. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito empolgada, né? Tipo, no mestrado. E aí, tipo, é um trabalho que a gente quer fazer, mas não consegue, porque a gente não tem tempo, né? E não tem apoio É, também. É só a tem, gente. tem uma, tem uma situação importante sobre essa questão do número, né? Eu tive 21 ou 20, foi 21 entrevistados para o meu trabalho da tese de doutorado. E eu trabalhei com internacionalização de estudantes dentro do processo da minha tese, né? E eu consegui levar esse trabalho para uma apresentação no Academy of Management lá em Boston, agora em 2022, foi que eu estive, não, 2023, desculpa, foi que eu estive lá. E assim, embora o trabalho tenha sido aprovado, tenha tido, né, um sucesso, inclusive com outras publicações aqui e tudo mais, um ponto que foi bastante considerado e que eu vi nos outros trabalhos, nas outras sessões, na mesma sessão e tudo mais, era a questão do número de entrevistados, falando em trabalho qualitativo, né? Nós chegamos a ter na mesma sessão que o meu trabalho, um outro trabalho que foi apresentado por uma chinesa com 108 entrevistados dentro Trabalho. do processo, um trabalho qualitativo. Bom, e aí a gente pegou um pouquinho da lição de como é que hoje está sendo exigido nesse meio todo o processo para ter um rigor maior, né? E aí a representatividade acabou sendo importante com esses 42 no processo todo dos gestores universitários, né? E que traz uma percepção maior, uma percepção mais legal. Eu tenho muito mais falas, muito mais situações, tanto convergentes quanto divergentes dentro do processo, que me permitem daí chegar a um resultado mais puro do que realmente está acontecendo nesse meio, né? E é muito legal que você está falando de um meio assim onde, por um lado, eles têm que de alguma maneira trabalhar com o que o mercado oferece, principalmente quando a gente está falando dos gestores das universidades privadas, mas você percebe aquela situação de, poxa, tipo, isso está acontecendo, mas não me agrada de alguma maneira, porque eles continuam sendo acadêmicos dentro desse processo. Então, tem umas coisas muito legais, assim, nas falas, no processo todo, que acabam jogando para um resultado mais positivo, né? Essa questão do número, né, de casos que a gente pega, número de entrevistados, é sempre
é uma forma da gente tentar balancear, compensar, né? Assim, a gente não está fazendo quant, aí sempre houve essa mesma crítica, assim, de que, vocês não conseguem validar de fato. Assim, não, a gente tenta ao máximo, né? E o máximo, às vezes, é um pesquisador assim. Agora, eu nunca tinha visto, realmente, uma pesquisa quali com cento e poucos entrevistados, não, mas é realmente impressionante. O trabalho do Matheus também, que é o trabalho do professor Luciano, também achei interessante, que são 12 casos, né? Também eu acho que é um número que consegue trazer um aprofundamento. E da Graziella, eu achei bem interessante para um trabalho teórico, assim, né? Porque até a gente estava discutindo ontem na minha sessão de apresentação, que aconteceu ontem, que trabalhos teóricos são muito difíceis de fazer também, assim. Aí você só consegue fazer ele depois de você ter tido ter sentado por muito tempo ali com aquilo, né? Para ser bom, de fato. E eu gostei do trabalho da Graziella, achei que ele está bem amarrado às questões que a professora levantou, né? Que é a questão de onde é que entra a certificação e o acreditamento, né? Eu acho que são, pelo que eu percebi do trabalho todo, porque são coisas que são mencionadas no resto do trabalho, por exemplo, a certificação que ela fala, né? Que é a. Deixa eu só, que eu estou até aberto aqui, trabalho que é a Social Enterprise Mark, que foi a que você citou aqui já na parte da discussão, ele está mencionado ao longo do trabalho. Eu entendi que a certificação e a acreditação, elas vêm justamente para cumprir essa parte da legitimidade, né? E aí são coisas que você consegue trazer ao longo do trabalho, mas que no início ainda não está claro, assim, como parte do problema de pesquisa, né? E aí, acho que com as sugestões aqui vai ficar só no quesito de você deixar mais amarrado no início, na introdução mesmo, né? Mas de Tem, resto, eu tem um ponto importante, para a Grazi ter em relação a isso, que assim, é, até eu vim desenvolvendo alguns trabalhos onde eu faço um levantamento dos artigos todos que estão tratando determinado assunto por palavra-chave, aquela coisa toda, que é meio que o método que normalmente se usa para fazer o processo todo dos levantamentos teóricos. Mas a gente acabou criando um contexto de uma planilha toda, onde eu vou colocando outros termos chaves que são extraídos de dentro para poder ver repetição de alguns itens dentro dos artigos, esse processo todo, que me permite não fazer inicialmente a leitura integral de todos os artigos, porque é humanamente impossível você ler tudo e isso é um modelo que antes se falava, não, você tem que ler, 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 mas ler um monte nem sempre indica que você vai, de alguma maneira, poder aproveitar aquele processo. Então, a gente cria um modelo estruturado para daí eu poder chegar nas lacunas. E aí, a partir dessas lacunas, que é o que você já tem, né? Ou com a estrutura que você chegou da leitura, você já tem as lacunas. É onde agora você começa a trabalhar o processo. Então, sem fazer essa lição de casa teórica que você fez aí, você não chega nem num problema de fato para você poder dar a sequência em todo esse processo. Muito legal, ó. A forma, inclusive, a tua defesa ali de já ter encontrado a lacuna, de já ter situações que lá fora você consegue evidenciar, que não se consegue ver. Então, vamos pesquisar, vamos olhar se aqui está correto ou não. A gente está fazendo um pouco disso também dentro do contexto quando a gente fala em sul global. Eu estou analisando uma situação Brasil, mas eu já trago comparações com outros países dentro de um contexto só de sul global, mas daí depois eu preciso fazer panorama sul com norte, né? Porque senão não faz muito sentido. Eu tô falando de sul global porque se de repente isso é mundo inteiro, né? Então eu tô fazendo porque é um primeiro recorte para entender aspectos desse ambiente e depois fazer outra comparação. Mesma coisa, você olha, vou olhar Brasil, vou olhar outro estado específico, vou olhar alguma caracterização, mas depois a replicabilidade desse processo todo também, de alguma maneira, se torna importante, né? você falava essa Muito questão do bom. social também, eu estou no processo de pensar, né, o que é que eu vou estudar no doutorado, e aí eu queria muito fazer um estudo comparativo, né, de norte e sul global, assim, porque quando a gente fala de política de inovação transformadora, a gente tem trabalhos que já falam que o sul global, ele é meio que
não é subexplorado, né, pela literatura e pelas práticas de política de inovação transformadora, por conta da deficiência do sistema de inovação mesmo de cada país, né? Mas eu queria muito conseguir explorar essas diferenças, né? Assim, e aí eu acho que eu só conseguiria fazer isso de fato explorando os dois ambientes. Mas, enfim, para não fugir da discussão, voltando um pouco. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda, a gente pode ainda tem um tempinho ainda. Graziela, que foi quem menos falou, se quiser usar a palavra para alguma coisa ainda. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a acolhida de todos na sessão, né, e a paciência com a minha apresentação, porque realmente quando eu abri hoje de manhã, que eu vi que tinha salvo o áudio em cima, e se eu fosse apresentar para vocês, eu tinha que apresentar com o PowerPoint não em tela cheia, daí prejudicaria um pouco a estética, mas agradeço mesmo. Gostaria de parabenizar todos, a professora Luciana, o professor Fernando, pela apresentação também, são temas extremamente pertinentes e atuais à nossa área, né? As TIPs, a economia circular, principalmente a economia circular é um conceito bem recente, como a professora falou, nem todos ainda têm o domínio sobre esse conceito, gera muita confusão e, por consequência, acaba gerando muito debate. E o ESG também, do Fernando, porque as pessoas. Hoje todo mundo fala em ESG, né? A gente entra no LinkedIn, o que mais tem são especialistas em ESG. Então, a gente sabe que é um tópico que entrou com muita força, principalmente no mercado, mas que nem todos dominam os conceitos efetivamente, né? Como que isso se desdobra no dia a dia e como isso acontece de uma forma legítima na gestão das empresas. Isso é o grande desafio aí para todos. Então, eu só gostaria de agradecer e parabenizar a todos. Certo, pessoal. Dentre os participantes aqui também a gente tem só a Valesca, que era a assessora suplente, mas de resto eu acho que a discussão já foi completa. A gente pode encerrar se vocês quiserem. Professora Luciana, que se quiser falar alguma coisa ainda. Muito obrigada, Mariana, pelo teu trabalho. Você é ótima. Desejo que você tenha um excelente doutorado, uma trajetória muito bonita, super interessada. E parabéns aí para os estudantes, para a Graziela, para o Fernando, que já está adiante aí na carreira com pós-doc. Parabéns, né? É tão difícil a gente conduzir um grupo de pesquisa, mas pelo jeito o seu está indo super bem. Então, super parabéns aí. Desejo muito sucesso nas publicações na vida acadêmica de vocês, viu? E espero ver vocês mais vezes aí, nos encontrarmos nos Muito SEMEADs, bom. nos AMPADs, mundo afora. E só passando para Legal. lembrar, toda aqui de Aracaju, né? Aí ano que Oh, vem, a gente delícia de lugar. não sabe aqui, ano que vem, eu quero vê-los todos, né? Ah, Mariana, que delícia. Quero ir Olha, sim. Aliás, eu vou, não é nem quero, eu vou, porque eu tenho tema, então já vou até fazer o meu jabá aqui, viu? Eu sou líder de tema do marketing, né? Divisão de marketing, e aí a gente transformação. Nossa, até esqueci, mas é bem legal. Transformação das cadeias agroalimentares, né? Então, é comportamento do consumidor de alimentos e sustentabilidade. Então, mandem Legal. trabalho aí, tá Certo. bom? Parabenizar a todos, né, pela participação do SEMEAD, como eu falei na outra sessão, a gente acho que a gente às vezes subestima um pouco esses congressos, né, mas não é pouca coisa. Não, mas E é isso. Que eu espero vê-los outras vezes também, como eu falei, espero vê-los aqui ano que vem. legal, gente. Até mais. Bom Até final de mais, semana. pessoal. Um abraço, bom agradeço. final Até de mais. semana. Tchau, Fiquem bem. tchau. Tchau, tchau. Valeu.